Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 23 de fevereiro de 2026, 16 horas, horário de Brasília. Vou fazer uma pergunta, o título começa com uma pergunta. O fim está próximo? Propagandistas Z, que são os propagandistas do Kremlin, preveem o caos. E Putin cria um exército particular para evitar golpe. Então a situação na Rússia está mais complicada do que se imaginava, ou pelo menos do que o ditador da Rússia imaginava no dia 24 de fevereiro de 2022, quando ele cometeu o crime de invadir a vizinha Ucrânia. A máscara caiu dentro da Rússia. Até os mais fervorosos defensores da invasão agora admitem: o país está caminhando para um desastre terrível. Enquanto blogueiros militares denunciam a ruína das cidades russas e o fracasso nos territórios ocupados, Vladimir Putin toma uma medida desesperada: a criação de uma força pretoriana, uma guarda pretoriana, né, igual como tinha na Roma Antiga, que ela deveria defender o César, né, o rei, o imperador, e dos inimigos e dos golpes. Essa guarda pretoriana, ela também tem tanques, tem inteligência própria, reportando-se apenas a ele. Estaria o ditador da Rússia temendo o próprio exército? Deixou de confiar no exército? Descubra conosco essa tempestade perfeita que ameaça implodir o Kremlin de dentro para fora. Peço a você que não é inscrito, inscreva-se, dê um like, compartilhe com suas redes sociais, todos vocês, e façam também seus comentários, que são sempre muito bem-vindos. Eu conto com vocês. Muito obrigado. Isso é uma revolta dos patriotas que está acontecendo. Já falei sobre isso em vídeos anteriores. Mas a situação está se agravando. Por muito tempo, a propaganda russa, ela vendeu a imagem de uma vitória inevitável e de uma libertação gloriosa nos territórios ucranianos. Eles estavam lá para libertar a Ucrânia. Mas agora o tom mudou desses blogueiros Z, não de todos, mas de uma quantidade expressiva. Como sempre, eu cito alguns que são os mais vistos e os mais influentes. Mas o tom mudou. Recentemente, vozes influentes dentro desse movimento Z, os maiores apoiadores da agressão à Ucrânia, começam a expressar raiva contida e uma conclusão amarga. A Rússia não tem nada de bom a oferecer. Propagandistas como Pavel Ivanov e Timofey Yermakov admitiram abertamente que as regras russas nos territórios ocupados, como a Península da Crimeia e o Donbass, geraram apenas indignação e miséria. É isso que eles levaram para lá. As regiões estavam muito melhores, produzindo seus minérios, produzindo aço, né, produzindo carvão, etc, etc, etc. E eles levaram miséria para a população. Né, até com falta água, falta tudo lá. É o espelho do fracasso. De Mariupol a Cherkov. A crítica é profunda. Ao comentarem sobre a reconstrução de Mariupol, os blogueiros expuseram a realidade. Casas em ruínas, falta de compensação para os moradores e uma infraestrutura precária, pior do que eles tinham antes sobre o domínio da Ucrânia. E o pior, eles admitem que a situação dentro da própria Rússia é idêntica. Eu sempre disse para vocês nos vídeos que não pensem que a Rússia é rica. Tem lá 2 cartões de visita, que é Moscou e São Petersburgo. O resto, os russos até controlam a ida de estrangeiros lá, porque o resto é para fazer propaganda contra. A Rússia é pobre, a Rússia é arrebentada. Em Cherkov, uma explosão em uma caldeira durante o inverno, que eles venderam como um ataque ucraniano, não foi. Eles estão dizendo aqui, esses 2 blogueiros, essa explosão foi o resultado de 15 anos de inteligência, de negligência e corrupção de oficiais russos. Ou seja, não cuidavam, dinheiro que davam para fazer manutenção era roubado.
A conclusão desses patriotas é sombria, patriotas russos. A Rússia está levando à destruição e à anarquia por onde passa, e o próprio país está desmoronando sob o peso da própria incompetência. É uma tempestade perfeita, segundo diz outro blogueiro, também citado bastante, é muito influente, é um dos mais influentes, que é o Kalishnikov. Outra voz de peso, né? Esse blogueiro, o Kalishnikov, foi ainda mais longe ao prever o fim de uma era. Para ele, a guerra tornou-se um atoleiro mortal que está consumindo a soberania russa. Ele descreve uma crise sistêmica, onde a economia, a censura ao Telegram e as decisões impopulares do Kremlin estão convergindo para um ponto de ruptura, segundo ele. Ele ainda fala, o Kalashnikov, alerta que, se a economia colapsar, nem o corte das comunicações impedirá a desintegração das elites russas e das forças de segurança. Para ele, o destino da Federação Russa pode ser o mesmo do Império Russo, ou da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a famigerada e criminosa URSS. Na minha opinião, famigerada e criminosa por minha conta, não por a conta dele. E aí o desaparecimento total da URSS. E eu acredito que, minha opinião, que está caminhando para isso e não está muito distante, né? A paranoia do Putin, o exército particular que ele criou, já existia a Rosguardia, ele fez um decreto que tirou do Ministério da Defesa e se reporta diretamente a ele, com uma mudança drástica na estrutura para fazer mais segurança a ele. Eu vou relatar agora. Ciente desse clima de insurreição, o ditador da Rússia, Vladimir Putin, não está parado. Ele acaba de assinar um decreto que transforma a Rosguardia, a Guarda Nacional, ela é a Guarda Nacional Russa, em uma estrutura paralela de poder, fora do controle do Ministério da Defesa. Ele tirou eles do Ministério da Defesa. Ela está liderada, hoje ele colocou lá, o seu aliado mais leal, Viktor Zolotov. Ele é o chefe da Rosguardia, ele se reporta diretamente ao chefe do Kremlin, que é o ditador da Rússia, e ele tem seus próprios tanques, unidades de choque, o mais importante, ele tem também o próprio serviço de inteligência, fora da KGB, fora do GRU, que é a inteligência militar, fora da Polícia Federal Russa, ele está ali desenvolvendo um serviço de inteligência própria. Uma força pretoriana, na realidade, contra ameaças internas. Analistas internacionais como James Dixon comparam essa nova estrutura à Guarda Revolucionária do Irã. Não se trata apenas de lutar na Ucrânia, mas de proteger a vida de Putin contra o seu próprio povo e contra possíveis traições dentro das elites militares russas. Com 370 mil membros e armamento pesado, tem artilharia inclusive, a Rosguardia tornou-se um exército rival aos militares regulares. Uma força pretoriana destinada a garantir que o regime não caia diante de um novo motim, como aconteceu com Prigozhin em 2023. Então, a minha avaliação, ele fez isso porque depois que houve aquele levante, ele ficou muito preocupado. Mas a guerra na Ucrânia desandou. E as baixas também desandaram, tudo. As perdas materiais, perdas de tanque de guerra e blindados, pequenos avanços táticos que já relatados, não só por mim, por outros, de 70 metros por dia, é uma vergonha, né? E ele, então, sabe que existe um clima, né? Um clima contra ele em toda a Rússia, por causa desse péssimo desempenho, sob o comando dele, da guerra na Ucrânia. E o que vemos agora, para concluir, é um ditador que confia cada vez menos no seu próprio exército, ou seja, o exército russo, e cada vez mais em sua guarda pessoal, desses 370 que ele nomeou como guarda pessoal, 370 mil militares da Rosguardia. Enquanto os propagandistas que antes sonhavam com Kiev, agora choram a ruína de suas próprias cidades. O Kremlin se blinda atrás de tanques voltados para dentro. A história russa nos ensina que, quando as elites começam a se fragmentar e o povo perde a esperança, nem mesmo a guarda mais armada pode impedir a tempestade que se aproxima. O desastre está batendo à porta do Kremlin e, dessa vez, o inimigo está dentro das próprias muralhas. Putin está em perigo. Obrigado a vocês que assistiram ao vídeo, conto com vocês, não esqueçam, inscrevam-se no canal, aqui vocês veem a verdade.
Vamos ver juntos como vai terminar essa guerra, como vai terminar essa vida com esses crimes que Putin fez na Ucrânia. Eu conto com vocês, deem um like, compartilhem com suas redes sociais, façam seus comentários. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia e Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.